levantaram a estátua. No outro dia, além de estar caída, a cabeça estava fora. O negócio está sério para o nosso lado. Temos que devolver a arca. Mas vamos devolver? Devolver por devolver não vai resolver o problema. Vamos buscar uma orientação como vamos proceder à devolução e o que vamos mandar para pagar até a nossa culpa. Mas vamos confirmar se é isso mesmo que Deus quer. Então, aí é que é o teste das vacas. Vamos escolher 2 vacas com crias. Repita comigo: 2 vacas com crias, com bezerros. Vamos amarrar o carro a essas vacas, vamos colocar em cima do carro a arca e vamos colocar um cofre com as imagens das hemorroidas feitas de ouro e dos ratos dentro do cofre. E vamos pegar os bezerros dessas vacas e vamos encerrar no curral. As vacas vão sozinhas. E assim fizeram. Não foi isso que nós falamos? Nós lemos que as vacas tomaram o mesmo caminho. Agora, outro teste. Se essas vacas seguirem o mesmo caminho, sem se desviarem, nem para a direita, nem para a esquerda, saberemos que é isso mesmo que temos que fazer. Ou seja, se as vacas seguem aquela direção, sabemos que é Deus dando direção às vacas. Sim ou não? Sim. Então, a primeira lição dessas vacas, para mim e para você, eram 2 vacas com crias. Qualquer leigo, por mais leigo que seja, sabe que se uma vaca tem bezerro, tem que amamentar e dar uma tarefa para ela, ela vai empacar, mas não vai sair do lugar. Ainda mais pegando na hora os bezerros e encerrando no curral. Agora vai lá trabalhar. Ela vai empacar, vai levar chicotada, vai levar parada, mas não vai sair do lugar. Concorda comigo ou não? E por que essas vacas foram? E por que essas vacas seguiram o mesmo caminho? Então, primeira lição dessas vacas. Falamos de 5. Primeira lição dessas vacas é a lição de renúncia. Por que renúncia? Eu tenho filho, mas eu tenho que fazer primeiro o que Deus mandou. Eu tenho tarefa, mas eu tenho que atender primeiro a ordem de Deus. Eu tenho prioridade, mas eu tenho urgência. Eu tenho prioridade, mas eu tenho urgência. Qual é a prioridade? É a família. Mas em determinados momentos eu tenho que olhar para a urgência. É o que Deus está querendo para aquele momento. Se essas vacas renunciaram, já atenderam uma reivindicação de Jesus mais tarde. Qualquer um que quiser seguir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, se essas vacas renunciaram, elas estavam fazendo o quê? O que eu tenho que fazer. Elas estavam se negando ao seu bel prazer, à sua própria necessidade, porque tinha uma tarefa especial para cumprir. Então diga alguém do seu lado assim: se as vacas renunciaram, e você? Está renunciando a alguma coisa? Olha, renúncia. Opa, caiu a folha. Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Vaca ensina ovelha? Já estão mudando de ideia? Tão rápido? A pior notícia eu vou dar para você no final da mensagem. O pastor nunca viu um pastor dizer que vai dar a pior notícia no final da mensagem. Para você vai ser no final da mensagem. Segunda lição dessas vacas é lição de direção. O versículo 12 que nós lemos diz que as vacas seguiram o mesmo
caminho, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás, seguindo e não puxando. Então não foram mostrando o caminho. Não é como o GPS, que para falar aquele negócio, meu querido Henrique, dobra à direita, meu querido Henrique, você não entrou, agora mudou a rota. Não. Mas ele escreveu tudo aquilo. Aquela mulher ali só leu o que ele escreveu. Não tinha isso para as vacas. Os príncipes dos filisteus iam atrás até para ver. Bom, vamos ver se é isso mesmo que Deus quer. Vamos ver se elas vão para o caminho certo. Vamos ver se elas não vão entortar nem para a direita nem para a esquerda. E o texto diz que elas foram sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quem é que deu direção a essas vacas? Como é que tem tanto crente sem direção, hein? Meu Deus. Sem direção para o casamento, sem direção para o trabalho, sem direção para a associação, sem direção para a frente de trabalho, missionário indo e daqui a pouco volta correndo. Não, acho que não é isso que Deus quer, não. Vaca, animal irracional. Eu tenho toda a facilidade de um raciocínio lógico, por isso eu presto a Deus um culto racional. E de vez em quando eu piso na bola, eu vacilo, porque eu quero ir na minha direção. Na direção do meu bem, na direção do meu patrão, na direção... Eu tenho que ir na direção de Deus. Aleluia. Aqui, ó. Eu me converti, comprei um par de aliança para ficar noivo com uma menina, com 11 meses de namoro. Rompemos o namoro e o noivado ao mesmo tempo. Dobrei meu joelho e disse: Deus, nunca mais quero casar. Quero me dedicar à tua obra. Aí sou o tesoureiro da mocidade, a minha esposa secretária da mocidade, época de jovem. Vem a inscrição para o retiro. Quem pega a mesa na sala da mocidade traz para o pátio para fazer a inscrição? O tesoureiro e a secretária. Um pega na pontinha da mesa, o outro na ponta, um olhando no olhinho do outro. Eu cheguei em casa e disse: Jesus, esquece a minha oração, por favor. Vai para 35 anos. Interessante, irmão. O que Deus faz ela me achava o rapaz mais antipático da igreja. Só depois eu vim tomar conhecimento que ela falou para minha irmã. Só vivia sonhando comigo lavando louça na casa dela. Essa minha semana mesmo se cumpriu o negócio. Estava sempre se cumprindo. A melhor coisa é andar na direção de Deus. Amém. Se Deus disser para você assim: casa com banguela, pode casar, que Deus vai arrumar uma dentadura bonita para ele. É verdade. É com Deus. Eu tinha um problema tremendo, bucal na dentição. Tinha um problema tremendo. Hoje, ó. Deus nunca faz o pior. Amém. Deus sempre faz o melhor. Deus não escreve o certo por linhas tortas. Deus escreve o certo da maneira que Ele quer, e eu é que vejo por linhas tortas. Eu sofri problema da coluna de 37 anos a 47 anos. Eu saía agarrado na parede quando sentava para almoçar, sentava na cadeira assim, eu levantava depois, só a misericórdia de Deus. Quando eu levantava, parecia que o fêmur aqui esquerdo, a cabeça do fêmur estava entrando na carne. E eu nunca perguntei a Deus por quê.
a minha esposa aqui. Eu levantava da mesa e dizia assim, que dor engraçada. Não estou entendendo essa dor. Fui fazer palestra, trabalhando com famílias há uns 15 anos, e fui fazer palestra numa igreja, já estava sentindo dificuldade de mexer com a mão, estava já inflamando os tendões, já estava dando até tendinite, e sem problema de movimentos repetitivos. Normalmente tendinite é com movimentos repetitivos. Aí o rapaz disse assim, pastor, o senhor é ativo, o senhor nunca parou de trabalhar para Jesus? Não quer ir lá na empresa que eu trabalho, não? É um grupo que trata com problema de reumatismo, com artrite, artrose. Eu até brinquei com ele, mas artrite, artrose é para velho, eu tô inteirão. E fui. O médico, o doutor Rodrigo, disse assim, eu estou desconfiado que o senhor tem algo pouco comum em homem. Eu falei, peraí, doutor, explique esse negócio direito. Pedi o exame de sangue, detalhado, quando trouxe, realmente está levando para lá, porque eu estou pensando, doutor, eu sou homem ou não sou? Já com 4 filhos. Aí ele disse, não, eu vou pedir agora a densitometria óssea, tomografia computadorizada. Quando pediu, aí disse assim, agora eu posso falar. Não foi isso assim, eu sou não é homem não. Agora eu posso falar o que o senhor tem. O senhor tem algo pouco comum em homem, porque o senhor tem 47 anos, vai para 48 ainda, e tem um alto índice, um alto percentual de osteoporose. É mais comum nas mulheres. Com 47 anos. Vai aqui uma orientação para você. Sempre tomei Coca-Cola e depois de almoço e janta um golinho de café. Tira do organismo toda a possibilidade de absorver cálcio. Bom, me deu um laudo, eu fui para... Porque o senhor tem direito ao auxílio-doença. Com esse laudo, procurei o médico. Na segunda perícia, eu não pedi. Eu só disse, Jesus, eu quero trabalhar para ti. Eu quero ficar livre do homem. Olha a minha oração, eu quero ficar livre do homem, eu quero me dedicar à tua obra. Na segunda perícia, um perito doido. Um perito que já entrava na sala dele chutando lixeira, brigando com os outros peritos. No dia que ele estava mais agitado, o pessoal disse, eu já chegou agitado. Eu entrei na sala dele e disse, sente. Eu não posso sentar. Mas tem que sentar. Eu vou sentar na sua cadeira, eu vou levar meia hora para levantar, o senhor vai demorar a atender outro. Mas tem que sentar. Sim, senhor. Sentei. Aí ele abriu a tela do computador e disse assim, já pediram sua aposentadoria? Que o quadro aqui está para isso. Eu disse, não. Mas eu vou pedir agora. Na segunda perícia, me deram a aposentadoria por invalidez. Aleluia. Pergunte para Jesus, eu sou inválido? Deus me deu 5 instituições, não paro de trabalhar para Jesus. Agora alguém diz assim na igreja, pastor, temos que orar para Jesus me curar, temos que orar para Jesus nunca mais dar essa dor, para o senhor dormir tranquilo, não precisar virar de um lado para o outro. Não, Deus não participa de falcatrua. Se vier uma perícia, se vier uma devassa, um novo exame, vai constatar que eu tenho um problema. Agora esse problema não me para, porque eu sempre quero andar na direção dele. Eu brincava carnaval de paletó e gravata, uma bermuda, e um livro preto na mão, dizendo Jesus é bom, aleluia, Jesus salva. Brincando carnaval. De dia, à noite saía de mulher. Olha que morena bonita dava isso aqui. Pegava as roupas das minhas irmãs. Era conhecido como rei das anedotas. Hoje Jesus me fez pregador de verdade. Me deu uma nova vida. Me deu uma esposa, uma família. Quando eu dizia que não queria, eu vou dizer que eu quero andar na minha direção, Deus me guarde. Eu tenho que andar na direção de Deus. Aleluia. Tem que andar por vontade dele. Então, versículo 6. Acharam? Quem achou pode ler. O que diz aí? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido,
ou haverá gosto na clara do ovo? Ó, comerciar sem sal que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo? O que Jó está dizendo? Tem que comer ovo com sal para sentir o gosto. É mesmo. Então a Bíblia tem orientação para tudo. Comerciar sem sal que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo? Como ovo sem sal você vê? Não está comendo nada. Não estou sentindo gosto nenhum. Bom, vamos voltar para aqui, para as vacas. Direção. Renúncia. Quem renuncia ao seu próprio deleite, ao seu próprio prazer, a direção vem de Deus. E Deus só dá a direção certa. Aleluia. Deus só dá a direção certa. Deus não bota você numa furada. Deus só pode até parecer. Pode até parecer. Reverendo Flávio, pastor Henrique, pastor Lucinésio, o povo poderia chegar mais rapidamente à terra prometida. Deus é que fez o povo andar por mais longe, porque ia enfraquecer com os inimigos bem de pertinho. Teve que andar mais um pouquinho. Com isso tem mais experiência. Mas Deus estava dando a direção certa. Sapato não gastou, roupa não gastou, a comida não faltou, e ainda teve murmurador. Ainda teve murmurador. Até murmurador, reverendo Flávio, tem em todo lugar. Diz que numa dessas crises aí de epidemia de dengue, uma ilustração, as UPAs da vida estavam superlotadas, e diz que Jesus apareceu de jarreca, de médico, mandou o médico de plantão embora, que já não estava aguentando. Minha esposa outro dia foi num desse, o médico estava até com dor nas costas de tanto trabalhar. Mas aí diz que Jesus chegou e dispensou o médico e ficou atendendo. Chegou um cidadão de cadeira de roda, aí diz que o doutor Jesus olhou para ele: pode ir embora. Ele levantou e saiu. Quando foi sair no pátio, encontrou com um cidadão, disse assim: eu estou sabendo que tem um médico novo aí, veio substituir o que estava trabalhando há 3 dias. Ele é bom? Que bom nada, rapaz. O camarada nem me examinou, só mandou levantar e andar. O camarada era paralítico, rapaz, nem prestou atenção que foi curado. Já estava reclamando do médico que entrou, mandou ele embora para casa. Eu sou paralítico, vou reclamar de quem? Então o murmurador tem em todo lugar. Vamos lá. Primeira lição, renúncia. Segunda lição, terceira lição, renovação. Aqui, essas vacas caminharam cerca de 19 quilômetros. Vai daqui a onde, mais ou menos? Você que conhece a área aqui. 19 quilômetros, pastor. Daqui até onde, mais ou menos? Não conhece? Pastor Esther, 19 quilômetros, mais ou menos daqui até onde? Não tenho. Ó, Saquarema, passamos lá, Bacaxá, é antes de sair daqui para lá, é depois de Saquarema, né? De lá para cá é antes. Ó, Saquarema, Bacaxá, 19 quilômetros. É um percurso bom. Essas vacas caminharam, puxando um carro, arca em cima, cofre em cima, sem os bezerros, 19 quilômetros, não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda, e chegaram no lugar. E cumpriram a missão. Por quê? Deus renovou. Ou não? Deus renovou ou não? Renovou. Não. Se Deus renovou vaca, não vai renovar você? Tem tanta gente cansada de família, de igreja, de pastor, de irmão, de namorado, de marido, de mulher. Vinde a mim todos vos achais cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus renova. Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, caminharão e não se cansarão, renovarão suas forças com mais águias. A águia vive mais ou menos 70 anos. Quando chega aos 30, ela já está cansada, pena pesada, asa já sem força, bico já torto, vai para um alto penhasco, arranca as penas todas, fica peladinha,
arrasta todo o bico na pedra para gastar aquele bico, para nascer outro. Com 40 anos, porque tem mais 30 para viver pela frente. E ela sai de lá renovada, voando com mais vigor, com mais força. Quando você está na direção de Deus, quando você espera a renovação de Deus, alguém diz assim: agora ele vai parar, agora ela vai parar, com essa pressão ela vai parar, com essa trombada agora ela vai parar, com esse problema. Não, ela dá um abatimento, mas daqui a pouco levanta. Primeira, Paulo falando aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Obrigado, querido. 4:8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos sim, porém não desanimados, perseguidos sim, porém não desamparados, abatidos até sim, mas não destruídos. Eu posso chegar no fundo do poço, mas é de lá que o Senhor vai me levantar para uma grande vitória, porque o Senhor é Deus de promessa, é Deus de vitória, é Deus de renovação. Então, se Deus renovou vaca, diga assim para alguém do seu lado: se Deus renovou vaca, vai renovar você muito mais, porque você tem mais valor do que as vacas. Ou não tem? Você tem muito mais valor do que qualquer vaca. De vez em quando encontro as mulheres, eles dizem: aquela vaca lá está querendo se meter com meu marido. Até essa aí também, você tem muito mais valor do que ela. A Ana passou por isso com a Penina, né? E Eucana. Bom, renovação. Então, primeiro, as vacas geram. Segundo, andaram na direção. Terceiro, foram E quarto, só falou 5, pastor. E quarto? E o quarto? Testemunho. Estão lendo o texto? Quando as vacas chegaram ao território betsemita, os homens estavam fazendo a cega do trigo no vale. Estavam colhendo o trigo. E quando olharam assim, viram um carro com a arca. E se alegraram. Ficaram felizes. A arca está voltando. Deus está nos confortando. A arca está de volta. Quem levou alegria para aqueles homens? Tem tanto crente só falando de tristeza, falando só de derrota. Eu estava fazendo uma visita no hospital, pastor Henrique, e no outro leito um casalzinho falando com um doente: ó, o senhor fica se tratando aqui mesmo, porque, e se trate mesmo com todo cuidado, porque meu pai morreu disso mesmo. Matou o doente. Matou o doente. Não é para dizer que ele vai morrer, não. É para renovar a esperança dele. Não é para prometer cura, mas ó, Deus pode. Deus é Deus de milagre. Deus pode fazer. Deus pode mudar o quadro. Ou não pode? Pode. É só ele querer. Agora, ó, teu negócio aí tá bravo. Vai matar o doente. Caiu aí, pastor. Então, essas vacas, quando chegaram no território betsemita, levaram a alegria. Isaías, capítulo 52, versículo 7. Diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam boas novas, novas de alegria. Eu posso colocar nesse versículo, sem heresia: quão formosas foram sobre os montes as patas dessas vacas, que elas levaram notícia de alegria. Sim ou não? Sim. De vez em quando a gente vai numa vigília, numa consagração, só aparece gente assim: irmão, cuidado que eu vi um jacaré perto de você, cuidado que tem um leão aí perto. E quando se diz assim: ah, irmão, eu estou vendo uma luzinha no fim do túnel aí para você, cuidado, irmão, pode ser um trem que está vindo ao contrário. Não quer bênção? Só tem mensagem de derrota, de pavor. Eu me lembro, pastores, numa consagração, um cidadão era marginal, se converteu mesmo. Mas aí aquele estilo do tráfico, né? Recebeu o dom de profecia, porque hoje não existe profeta, existe o dom da profecia. Aí ele achou que era o profeta e viu que o irmãozinho estava todo errado. Aí aproveitou, caiu o mistério,
Porque tem, meio pentecostal tem língua estranha, mas tem língua esquisita. E começou a falar em língua estranha, eis, meu servo, entra no eixo, senão eu te atropelo. Meu Deus do céu. Deus ameaçando atropelar alguém, não? Tem esse negócio. Entra no eixo, senão eu te atropelo. Tem gente que só prega só para arrebentar. Eu assumi uma igreja que o cidadão antes de mim diz assim, eu sou o homem do machado, eu já estou na raiz. Não ficou 2 meses na igreja. Ele era do machado, que logo meteram o machado e cortaram ele da direção da igreja. Então, elas foram o quê? Testemunhas da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, da benevolência de Deus, da paciência de Deus. Foram. E a quinta lição, agora essa é pior. Essa você vai dizer, não pastor, eu não quero entrar nessa. Sacrifício. Ó Nabote, eu morro, eu me sacrifico, mas não dou aquilo que Deus me entregou. Sacrifício. Tiraram, desamarraram o carro, tiraram a arca, tiraram o cofre, pegaram as vacas e sacrificaram. E agora é a reta final. Segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro, capítulo 24. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24. Versículo mais ou menos 20. Diz assim: Araúna olhou e viu o rei e seus servos que se aproximaram dele, saiu e se prostrou diante do rei com o rosto em terra. Disse Araúna: por que veio o rei, meu senhor, a mim, seu servo? E Davi respondeu: para adquirir de ti esta eira, a fim de construir nela um altar a Iavé, ou ao Senhor, ou a Jeová, assim a peste deixará o povo. Então disse Araúna ao rei: que o Senhor, meu rei, a tome e ofereça o que bem lhe parecer. Aqui estão os bois para o holocausto, a grade e o jugo dos bois para a lenha. Araúna dá tudo isso ao rei. E Araúna lhe disse que Iavé, teu Deus, se compraze com a tua oferenda, com a tua oferta. Mas o rei respondeu e disse: não, eu quero comprá-la por certo preço, pois não quero oferecer a Iavé, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Quem está à frente da obra, quem está à frente de um departamento, quem está à frente de um grupo, tem que pagar um preço. Muitas vezes o preço da ingratidão, o preço da hipocrisia, da incompreensão, da murmuração, da crítica, mas não deixar de fazer a obra. Você é bom e alguém julga que você é mau, você faz para ajudar e alguém julga que você não ajuda coisa nenhuma. A família que mais ajudei na igreja se desviou e agora diz que no momento que mais precisou a igreja não fez nada. É para você parar de ser bom, mas Deus disse que você deve continuar fazendo, até porque você tem que pagar o preço. É bom, ó, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disser todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, porque será grande o vosso galardão. Pague o preço, até porque o preço nós pagamos quando a graça do Senhor repousa sobre nós, e a graça do Senhor está prometida para você, está prometida para você, está prometida para você, está prometida para mim. Aleluia. Pagar o preço. Não vou oferecer ao meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Deus. Servir a Deus sem problema é fácil. Ninguém fala de mim, ninguém quer puxar meu tapete, ninguém quer me desrespeitar. Eu já tive obreiro, presbítero, que falou na minha cara: se eu fizer eu desfaço. Eu já tive jovem que eu preguei sobre santidade e disse que na igreja tinha alguns levianos, não falei o nome. Dia de ceia, ali do lado do púlpito: pastor, só pode descer aqui? No meu ouvido: pastor, estou com um desejo muito grande de dar um soco no meio da cara.
A mesa da ceia, sim. Como é que eu tenho que pagar o preço? Se eu digo para ele, está excluído, ele dá o tapa. Aí é escândalo para a igreja, eu seria jogado contra a mesa de ceia, o grupo cantando, e ia dizer que o pastor tem pecado. Botei a mão no ombro dele, meu filho, vai para casa descansar, vai. Vai para casa descansar, não é hora de discutir, não é hora de falar. Na segunda-feira, oração na igreja, eu estou lá e ele entra. Pastor, ore por mim. Eu estava de cabeça quente ontem, o senhor pregou um assunto que estava me envolvendo. Falei, olha, eu não preguei para você, eu preguei para a igreja. Mas a carapuça coube. Realmente eu preciso mudar. Orei por ele e fiz uma pergunta. Se eu digo naquela hora que você está excluído por desrespeito ao pastor da igreja, você ia dar o soco? Dava mesmo, pastor, do jeito que eu estava, eu dava. Às vezes você tem que passar como covarde, mas Provérbio diz que até o tolo será tido como um sábio quando se cala. Porque quando ele se cala, Deus age. Aleluia. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Estão falando contra você? Permaneça fiel, não abra sua boca, não discuta, pague o preço até de ser considerado assim, porque uma hora Deus vai mostrar que está com a verdade e a verdade prevalece. Aleluia. Para terminar. Agora está ficando boa? Agora está esquentando? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 20. Atos, capítulo 20, a partir do versículo 19. Pastor, eu vou terminar aqui, tá, pastor Esther? Capítulo 20, versículo 19 em diante. Glórias a Deus. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, e no meio das provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Paulo era o quê? Compatriotas. E nada do que vos pudesse ser útil eu negligenciei ou deixei de anunciar, de vos ensinar em público e pelas casas, conjurando judeus e gregos ao arrependimento diante de Deus e à fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Agora, acorrentado pelo Espírito, impelido, dirigido pelo Espírito. Que Espírito? Espírito Santo. Dirijo-me a Jerusalém sem saber o que lá me sucederá, senão o que de cidade em cidade o Espírito Santo me revela ou me adverte, dizendo que me aguardam tapa nas costas, confraternizações, churrascarias, café de pastores, elogios, moção honrosa, que me esperam cadeias e tribulações. O mais importante, versículo 24, aqui nós terminamos. Mas de forma boa, ou mais de forma alguma, considero minha vida preciosa para mim mesmo, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Como é que eu vou dar testemunho do Evangelho da graça de Deus? Se eu quero espernear, se eu quero me vingar, se eu quero me justificar, se eu quero tomar satisfação. Quem tem boca fala o que quer. Quem tem ouvido, ouve o que não quer. Eu quero terminar aqui. Dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Quero cumprir o ministério. Quero cumprir a minha carreira.
Como é que Paulo terminou a vida dele? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Só me resta agora receber a coroa da vida, a qual me dará o justo juiz, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Tem alguns que querem copiar Paulo, diz assim: combati o bom combate, saí na carreira e larguei a fé. É apostasia. Então fica essa mensagem. Pastor, o senhor disse que ia dar a última mensagem, a última notícia no final. No final. Você sabe que essas vacas ensinaram? Quantas ovelhas tem aqui? Aqui tem eu tenho um pastor, eu sou ovelha. Quantas ovelhas aprenderam com essas vacas? Porque elas foram usadas por Deus. Isso é óbvio. Se não tivesse sido usadas, ia aprender com elas. Agora a notícia triste: essas vacas não eram hebreias, eram filisteias. Tem a ver conosco? A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Mais prudentes. Perdoe eu falar para você uma coisa aqui. Trabalhamos, pastor Flávio também, a esposa trabalha com família. Tem lares não evangélicos que vivem em melhores condições do que certos lares evangélicos. Se amam, saem para almoçar, para descansar. A hora do almoço é uma harmonia. Tem lares evangélicos, cada um pega um prato, vai para um quarto com a televisão ligada. A comunhão da família já está quebrada há muito tempo. Pior notícia: vacas filisteias me ensinaram. Mas diga assim: graças a Deus por elas, porque elas se deixaram ser usadas por Deus. Aí eu aprendo. Então Deus te guarde, Deus te abençoe. Que nós tenhamos em meta pelo menos as 5 lições, pelo menos, colocar em prática na nossa vida. Porque com certeza, como Deus foi com aquelas vacas, será conosco. Com uma diferença: nós temos raciocínio. Podemos fazer muito mais, porque aquele que crê no Senhor fará as obras que Ele fez e as fará maiores ainda, porque estamos aqui para continuar a obra de Deus. Deus te abençoe. Em nome de Deus.